A Guerra das Planícies. Quando os índios derrotaram o exército dos Estados Unidos, eles lutaram pela terra, pela liberdade e pela honra do seu povo. Há quase 150 anos, o som dos tambores de guerra ecoou pelas vastas planícies do norte dos Estados Unidos. Ali viviam os povos Lakota Sioux, Cheyenne e Arapaho. Eles não eram apenas habitantes daquelas terras, eles eram parte delas. Conheciam cada vento, cada rio, cada estrela no céu. Sua vida era um ciclo harmonioso com a natureza, seguindo as manadas de bisões e as estações do ano. Mas em 1876, uma sombra se aproximava. Um exército marchava com a intenção de tomar o que era mais sagrado para eles. O governo dos Estados Unidos, movido pela febre do ouro, cobiçava as Black Hills, um território sagrado para os Sioux. Para garantir o controle da região, eles enviaram o famoso 7º Regimento de Cavalaria, sob o comando do general George Armstrong Custer. Custer era uma figura lendária, arrogante e confiante em sua superioridade militar. Ele acreditava que poderia esmagar qualquer resistência indígena em questão de horas. Mal sabia ele que os povos das planícies, diante da ameaça comum, estavam se unindo como nunca antes. Do lado nativo, surgiam líderes que se tornariam imortais. Touro Sentado, o grande líder espiritual e curandeiro, teve uma visão profética. Em seu transe, ele viu soldados caindo do céu como gafanhotos, uma premonição da vitória que estava por vir. Ao seu lado, cavalgava o lendário Cavalo Louco, um guerreiro tático brilhante, cuja bravura em batalha era incomparável e que, diziam, nunca havia sido ferido em combate. Juntos, eles inspiraram uma resistência feroz. Homens e mulheres prepararam seus cavalos, afiaram suas lanças e entoaram cantos de guerra. Mais de 2.000 guerreiros, uma das maiores alianças já vistas, reuniram-se em um acampamento massivo para defender sua terra e seu modo de vida. Enquanto isso, o general Custer, ignorando os avisos de seus batedores sobre o tamanho do acampamento indígena, avançava de forma imprudente. Sua arrogância o cegou. No dia 25 de junho de 1876, ao avistar a imensa aldeia às margens do rio Little Big Horn, ele viu uma oportunidade para uma vitória rápida e gloriosa. Ele dividiu suas forças, uma decisão tática que se provaria fatal, e ordenou o ataque. Custer acreditava que estava prestes a capturar mulheres e crianças, forçando os guerreiros a se renderem. Mas o que ele encontrou foi o coração pulsante de um povo unido e determinado a lutar até o fim. De repente, o vento parou. Um silêncio tenso cobriu as planícies, o prelúdio da tempestade que viria. E então, o ar foi rasgado pelo grito de guerra de milhares de vozes. Das colinas e do vale do rio, os guerreiros surgiram como uma força da natureza. A cavalaria de Cavalo Louco atacou com uma velocidade e ferocidade impressionantes. O chão tremia sob o impacto de milhares de cascos. A poeira subia, criando uma névoa densa, onde o som dos tambores se misturava ao dos tiros e dos gritos. O 7º Regimento de Custer foi rapidamente engolido e cercado. Os soldados americanos, desorientados e em pânico, lutaram desesperadamente, mas foram completamente superados pela brilhante estratégia indígena e pela superioridade numérica. Os guerreiros atacavam em ondas, vindos de todas as direções, guiados pela coragem ancestral e pelo conhecimento profundo do terreno. Custer percebeu, tarde demais, o erro catastrófico que havia cometido. Ele e seus homens estavam presos em uma armadilha mortal. A batalha, conhecida como a última posição de Custer, transformou-se em um caos de poeira, fumaça e combate corpo a corpo. Quando o sol começou a se pôr naquele dia fatídico,
o silêncio retornou às planícies. O general Custer e todos os homens sob seu comando direto estavam mortos. O campo de batalha ficou coberto pelos corpos dos soldados e seus cavalos. Para os Lakota, Cheyenne e Arapaho, foi uma vitória retumbante, a maior já conquistada contra o exército americano. Por um breve e glorioso momento, o vento que soprava carregava o cheiro da vitória e o gosto da liberdade. As planícies, mais uma vez, pertenciam a eles. A notícia da derrota chocou e humilhou os Estados Unidos. O governo, que antes via os povos nativos como um obstáculo fácil de remover, foi forçado a recuar e a negociar. Por alguns anos, os Sioux conseguiram manter parte de seu território sagrado. No entanto, essa paz foi frágil e passageira. A pressão da expansão para o oeste era implacável. A febre do ouro não diminuiu e a sede por terras era insaciável. O governo quebrou os tratados um após o outro. Novas e maiores tropas foram enviadas com ordens de subjugar os povos das planícies a qualquer custo. Ferrovias cortaram as pradarias como cicatrizes e cidades brotaram onde antes havia apenas o silêncio da natureza. O bisão, a fonte de vida dos povos das planícies, foi caçado quase até a extinção, uma tática deliberada para destruir a cultura e a resistência indígena. Touro Sentado, o grande visionário, viveu para ver seu povo faminto e dividido, sendo forçado a viver em reservas. Ele acabaria sendo assassinado em uma tentativa de prisão. Cavalo Louco, o guerreiro indomável, também foi atraído para uma armadilha, preso e morto, mas seu nome e seu espírito se tornaram uma lenda de resistência que jamais morreria. Apesar da derrota militar final e da perda de suas terras, o espírito dos povos das planícies nunca foi verdadeiramente conquistado. A Batalha de Little Big Horn provou ao mundo que nenhum império é invencível quando um povo luta com união e coragem por sua liberdade. O tempo passou, mas o vento que sopra entre as Black Hills e as vastas pradarias ainda parece sussurrar as histórias daqueles dias. Ele carrega os nomes dos guerreiros e o eco de seus cantos, como dizia Touro Sentado: enquanto o homem branco destruir a terra, o espírito da terra chorará. Hoje os descendentes desses bravos guerreiros continuam a lutar, não com armas, mas com cultura. Eles dançam as danças sagradas, cantam as canções antigas e ensinam a língua de seus antepassados às novas gerações. Cada cerimônia é uma afirmação de sua identidade. Cada canção é um eco poderoso de um passado de glória e resistência. O espírito dos Lakota, Cheyenne e Arapaho continua vivo. Vivo nas planícies, nos ventos, nas montanhas e, mais importante, nos corações de seu povo. E assim, a história da Batalha de Little Big Horn permanece. Não apenas como um relato de uma vitória militar, mas como um testemunho eterno da coragem daqueles que lutaram pela terra, pela liberdade e pelo seu direito de existir. Obrigado por assistir a essa história de coragem e resistência. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os momentos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!